Continuando então de onde nós paramos semana passada, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, agora a partir do verso 5. É só para relembrarmos onde paramos, só relembrarmos aí os pontos importantes. Estamos falando aqui no capítulo 2 de Atos sobre as grandezas de Deus, né? Sobre o poder na igreja de Cristo, o poder que está sob a igreja de Cristo, sobre a igreja de Cristo, é o poder do próprio Senhor Jesus. E no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, estamos falando sobre as grandezas de Deus, né? Vimos que as grandezas de Deus, elas estão relacionadas com a obra do Espírito Santo. No versículo 1 ao versículo 4 nós vimos isso, aquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E só reforçando, lembrando que a descida do Espírito Santo, o cumprimento dessa profecia lá de Joel, a descida do Espírito Santo aqui, ela faz parte da obra redentora de Cristo. A gente não pode se descuidar e nós devemos entender que a obra de Cristo não vai somente até a ascensão de Cristo aos céus, né? Desde a sua encarnação, sua vida e obra, sua morte e ressurreição e ascensão. A obra de Cristo ela é concluída na descida do Espírito Santo, conforme foi prometido. O Espírito Santo foi prometido que ele seria derramado naqueles dias ou nos últimos dias, e foi derramado então como cumprimento da vinda do Messias, da obra do Senhor Jesus. Por isso que nós afirmamos que assim como Cristo não nascerá mais, assim como Cristo não viverá mais entre nós encarnado, embora hoje ele esteja encarnado, né? Mas ele não viverá mais aqui neste mundo como foi da primeira vez que ele veio. Cristo não mais morrerá e nem ressuscitará, porque a obra dele foi de uma vez por todas, conforme o autor aos Hebreus. Da mesma forma, a descida do Espírito Santo, ela aconteceu de uma vez por todas. Alguns cânticos que nós cantamos, né? Vem, ó Espírito Santo, né? Derrama sobre nós o teu Espírito. A gente tem que tomar cuidado com algumas letras que a gente canta, porque elas não refletem a verdade bíblica. O Espírito Santo já veio. Ele não vai ser derramado de novo. Ele já foi derramado aqui no dia do Pentecostes, né? E então nós devemos tomar muito cuidado para não cometermos esse erro. Outra verdade que eu ressalto aqui com vocês é que o Espírito Santo, ele desceu, a forma como, o que eles viram descendo sobre os discípulos ali, que são línguas como de fogo, né? Não foram línguas de fogo, porque toda vez que caiu fogo do céu, foi juízo de Deus contra o pecado. Aqui, o fogo, ou essas flamas, né, que desceram do céu, parecendo línguas de fogo, né, elas se comportavam como chamas de fogo, mas não eram fogo, né? Era apenas... se comportava como fogo, parecia fogo, mas não era, porque toda vez que fogo caiu do céu, foi juízo de Deus contra o pecado. Nós vimos isso, né? Hoje, então, continuando esse assunto, as grandezas de Deus, nós vamos ver que elas estão relacionadas com a palavra de Deus. O Espírito Santo, do versículo 1 ao versículo 4, e do versículo 15 ao versículo 13, versículo 5 ao versículo 13, nós veremos que as grandezas de Deus estão relacionadas com a sua palavra. É muito importante nós entendermos que o Espírito Santo e a palavra de Deus atuam em conjunto no coração dos pecadores. A palavra de Deus e o Espírito Santo atuam juntos. O Espírito Santo usa a palavra para tocar no coração dos pecadores. Não existe conversão sem a palavra de Deus, sem a pregação da palavra de Deus. Não existe, não tem como alguém ser convertido a Cristo Jesus, ser convertido a Deus, sem ter ouvido a pregação da palavra.
Quando eu falo pregação da palavra, não falo apenas da pregação formal que nós temos aqui na igreja. A pregação que eu falo é você falar de Jesus, você pregar o evangelho para alguém numa conversa, né, ali andando ali pela rua, ou conversando com o seu vizinho. Você fala de Jesus, fala da palavra de Deus para aquela pessoa. Isso é pregação do evangelho. É isso que nós aqui estamos afirmando como pregação do evangelho. É claro que a pregação formal da palavra, né, a pregação que nós fazemos aqui, né, ela é muito importante. Né? Toda vez que a igreja se reúne é para ouvir a palavra de Deus. E toda vez que a igreja se reúne, a palavra de Deus tem que ser pregada, para que assim os corações sejam transformados. Mas entendamos isso, o Espírito Santo nunca age sem a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele sempre agirá com a palavra, aplicando a palavra, cumprindo o que a palavra de Deus diz no coração das pessoas. Vamos ver aqui no texto. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Eu quero que você preste bastante atenção a essa expressão, homens piedosos, porque toda vez que daqui para frente, agora em Atos, quase todas as vezes que ouvirmos e lermos e estudarmos sobre a conversão de alguém, essas pessoas serão identificadas como pessoas piedosas. E esses judeus piedosos, né, aqui diz que eles eram judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Obviamente aqui Lucas está usando um que se chama de hipérbole, um exagero de linguagem. Não quer dizer que em todo lugar existia judeu. O que ele quis dizer é o seguinte: veio judeu de várias partes do globo terrestre, vieram judeus para Jerusalém. Né? Isso nos mostra que esses judeus, na verdade, eram descendentes de judeus que nasceram em outro país ou em outros países. Eles não eram convertidos ao Evangelho. E a piedade descrita aqui era em referência ao judaísmo, ou seja, eles obedeciam a lei mosaica fielmente. Por isso que eles eram chamados de judeus piedosos. Eles eram pessoas que criam no Antigo Testamento. Lembre-se, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Estava acontecendo o Novo Testamento. Quando Lucas registra aqui, já tinha alguns anos. O cristianismo já tinha avançado alguns anos. Né? Pelo menos há uns 20 anos ou mais. Mas é importante a gente entender que esses judeus piedosos eram assim chamados porque eles criam no Antigo Testamento. Do Novo Testamento eles não sabiam nada, ou seja, sobre Jesus eles não sabiam nada. Eles conheciam a lei de Moisés, conheciam o Antigo Testamento, os profetas, os salmos, mas não conheciam Jesus. E essa diferença e esse ponto é muito importante no livro de Atos, porque volta e meia nós veremos pessoas que eram piedosas, mas que ao ouvirem a pregação do Evangelho se converteram a Cristo. Mas espera aí, mas eles não eram piedosos? Porque ser piedoso aqui não significa ser bonzinho, ter compaixão, não. Ser piedoso significa ser obediente. Alguém fiel e obediente à palavra de Deus. Mas como assim? Se eles eram piedosos, como é que então eles se converteram a Cristo Jesus? Justamente por isso. Eles eram piedosos conforme a lei de Moisés. Eles não conheciam ainda o Senhor Jesus. E no momento em que eles conheceram ao Senhor Jesus por meio da pregação do Evangelho, eles então passaram a crer em Jesus e então receberam a salvação. Né? Isso vai ficar mais claro quando estudarmos, por exemplo, a vida de Cornélio, a vida de Lídia. Nós voltaremos a esse assunto com vocês em outros textos. Os judeus devotos eram descendentes daqueles judeus que foram deportados nos cativeiros assírio e babilônico.
Lembre-se que, vamos pegar o cativeiro babilônico, que foi o último, aconteceu uns 7 séculos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. O cativeiro babilônico acontece no ano 608, depois no ano que foram em 3 etapas. A primeira etapa foi em 608, depois em 596 e depois em 586. Então, pelo menos uns 600 anos antes de Cristo, aconteceu dos judeus terem sido levados como escravos para a Babilônia. E certamente eles tiveram filhos, embora eles voltaram depois para Jerusalém, mas os judeus eles se espalharam por aquelas regiões. Eles alimentavam o desejo de terminar seus dias em Jerusalém e por isso mesmo eles eram vindos de todas as nações de debaixo do céu. Então, nessa festa anual do Pentecostes e em outras festas religiosas, os judeus que estavam em outros países, eles peregrinavam para Jerusalém para celebrar a festa religiosa, louvando a Deus ali em Jerusalém. E estes aqui no caso vieram, nós vamos ver, de pelo menos 15 nações diferentes. Eles vieram para Jerusalém. Bem, aqui eu quero chamar a sua atenção para o real significado de uma vida piedosa. Piedade significa obediência. Esses judeus eram obedientes à lei de Moisés, mas nada sabiam sobre aquele para quem a lei de Moisés apontava, o Senhor Jesus. É possível pessoas viverem uma vida de piedade que em nada lhes dá algum conhecimento da pessoa de Jesus. Tal piedade é inútil para a salvação. Sua piedade, eu pergunto agora a você, sua piedade está embasada na pessoa de Jesus? Você conhece Jesus de fato? Nós conhecemos pessoas que são religiosas. E dentro das nossas igrejas existem pessoas assim, que são pessoas religiosas, mas que não conhecem a Cristo. Sabem, cumprem todos os rituais, todos os costumes da igreja, mas se você fizer aquela pergunta, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Vai para junto de Cristo? É possível que essa pessoa titubeie, fique temerosa, engasgue, não consegue dizer, não consiga dizer e professar a sua fé. É triste, eu já conheci pessoas assim, pessoas que viveram a vida toda dentro da igreja, mas que não conheciam o básico da fé cristã. Ainda alimentavam em seus corações a esperança de que Deus iria salvá-los, porque eles frequentavam a igreja, estavam em todos os cultos, eram dizimistas. Veja bem, tudo isso é importante. Tudo isso é coisa que um verdadeiro salvo tem que fazer. Mas veja bem, nós não fazemos isso para ser salvos. Fazemos isso porque somos salvos. Repito, a sua piedade está alicerçada na pessoa de Jesus? Você conhece o Senhor Jesus? Eles aqui conheciam as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, mas não sabiam que o Messias já tinha vindo. Mais à frente, no meio do livro de Atos, nós veremos um grupo de pessoas que eram discípulos de João Batista e que não sabiam que Jesus era o Messias. E Paulo prega o Evangelho a eles e eles são convertidos a Cristo. Cuidado, cuidado. A religião é algo importante, mas a religião, ela é apenas uma serva do Evangelho. Se você não estiver alicerçado na pessoa de Jesus Cristo,
você está correndo sério risco. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Nós devemos supor que em algum momento os discípulos saíram daquele recinto, né? Nós vemos que eles estavam num lugar, né? No mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar, num lugar fechado. Em algum momento, não sabemos quando, eles saíram daquele lugar e então eles receberam o Espírito Santo e tiveram contato com aquela multidão que estava ali, né? Algumas versões do texto trazem a palavra som em vez de voz, né? Aqui na nossa versão fala de uma voz, né? Quando se fez ouvir aquela voz. Algumas versões trazem quando se fez ouvir aquele som, né? E qualquer dessas duas palavras está correta. E o significado é o mesmo, né? Eles ouviram alguma coisa. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho e a multidão que ali ficou perplexa, estava ali, ficou perplexa, confusa com o que estava presenciando. Por quê? Não é porque eles não estavam entendendo, muito pelo contrário, eles ficaram perplexos, assustados, confusos, justamente porque eles estavam entendendo o que os apóstolos estavam dizendo. Como eu falei semana passada, o Espírito Santo, ele foi concedendo a cada um deles, a cada um dos apóstolos, conforme o grupo que estava ali ouvindo, ele ia concedendo então que os apóstolos falassem na língua de cada grupo. Não foi tradução simultânea. Ali foi aprendizagem de idiomas, aprendizagem instantânea de idiomas, né? Você vai fazer um curso de inglês, aí você leva 3, 4 anos estudando inglês, né? Para poder dominar a língua. Eles não. Eles estavam ali diante de diversas nações, pelo menos umas 15. E quando eles começaram a falar, eles estavam falando na língua de cada grupo. E a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, né? A multidão que estava ali ficou perplexa de ver aquilo, né? Alguns dos apóstolos falavam além do aramaico, que era a língua que eles falavam, né? O aramaico, além do aramaico, eles falavam a língua grega, quando muito. Mas ali, os apóstolos falaram mais de 2, 3, mais de 10 línguas diferentes. Eles falaram, né? Os judeus piedosos que ficaram perplexos com a cena, ouviram os apóstolos falando nas línguas daquelas nações ali presentes. Como poderiam homens tão simples, pescadores, lembrem-se, a maioria deles era pescador, gente humilde. Os galileus eram considerados atrasados em cultos, a maioria deles era de galileus, né? E eles eram considerados um grupo atrasado em culto, né? Chucro. Como eles podiam estar falando em várias línguas? Eles não tiveram uma educação formal e eram considerados então atrasados, né? E nem mesmo aprenderam outras línguas. Como era possível eles estarem falando agora outras línguas, cerca de 15 línguas diferentes? E o que eles estavam falando, aquelas pessoas entenderam perfeitamente, porque lá no verso 11 fala que eram as grandezas de Deus. Eles entenderam a mensagem. Mas eles ficaram tão impressionados com o que eles estavam vendo ali, né? É por essa razão que estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Deixa eu descrever para você o que estava acontecendo aqui. Imagine que hoje à noite aqui
cada um de vocês fosse de uma nação diferente, de uma nacionalidade diferente, e nenhum de vocês falassem a língua portuguesa. E eu só falo a língua portuguesa, não falo mais nenhuma outra língua. E aí de repente então, o Espírito Santo vem sobre mim e eu começo a pregar o Evangelho na língua de cada um de vocês. É algo impressionante, né? E vocês sabem, não, o pastor Olivar não estudou línguas. Ele, quando muito, fala a língua portuguesa ainda está tropeçando. Como é que ele conseguiu falar mais de 15 línguas diferentes? E em todas essas línguas pregando as grandezas de Deus. É para ficar assustado mesmo, né? Vou pensar bem, né? Lá na Torre de Babel, lembra da Torre de Babel lá em Gênesis? A raça humana sofreu com a confusão das línguas por causa de sua arrogância e prepotência. Agora, com o Espírito Santo, cumprindo a promessa de Deus, a igreja mostra ao mundo que o Evangelho de Cristo põe em ordem naquilo que um dia foi bagunçado pelo pecado. Só o Evangelho, meus irmãos, pode mudar a nossa história. Só o Evangelho pode mudar, transformar vidas. Só o Evangelho pode transformar corações, transformar nações. Como eu já disse, eu corro o risco de arrumar inimigos quando eu falo isso. Mas fazer o quê, né? Eu sou totalmente favorável à educação, a investir na educação. Eu amo a educação, eu gosto de trabalhar com educação, gosto de ver investimento na educação. Tudo que possa promover a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adultos, de todos. Tudo que possa promover a educação, eu vejo como algo muito bem-vindo. Porém, nós não podemos transferir para a educação aquilo que só o Evangelho pode fazer. Eu vejo o discurso de muitos hoje em dia dizendo assim, só a educação pode mudar o Brasil. O país precisa ser um país educado. Nós temos que investir, e temos mesmo, irmão, nós estamos muito aquém do que deveria ser. Mas veja bem, a educação muda, a educação fará essa transformação. Será que ela fará mesmo? A educação pode melhorar uma sociedade, mas transformar corações, transformar uma sociedade, só o Evangelho, só a Palavra de Deus. Só a Palavra de Deus pode fazer isso. Porque se a educação realmente transformasse as vidas, não haveria corruptos nos mais altos escalões do nosso governo. Você já viu a ficha corrida dos ministros do STF? Você já viu ficha corrida, né? Embora alguns já tenham ficha corrida mesmo. Você já viu o currículo dos nossos ministros? Doutores, PhD, não sei do que, 2, 3 doutorados, mestrados e livros e tudo mais, homens cultos. Mas olha quantas desgraças esses ministros promovem à nação. Veja quanta coisa injusta, quanta coisa absurda. Eu não sei se vocês estão acompanhando o caso daquela moça que foi estuprada, e aí no final das contas o juiz disse que o rapaz não teve culpa. A moça é que foi culpada. E você vai me dizer que a educação transformou esse homem? A educação fez esse homem ser mais justo? Esse juiz ser mais justo? Não. Oi?
Justamente falou algo que nem a lei consta, nem na lei consta. Irmãos, o problema do homem, do ser humano, não é educação, o problema do ser humano é caráter. É o caráter. E se nós confiarmos que a educação vai fazer essa transformação nos corações, nós estamos invertendo tudo, porque a única coisa que pode transformar corações é o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, por favor, não pense que eu sou contra a educação, não, tá? Sou a favor. Ela é importante, ela tem um papel importantíssimo. Mas entendamos que a transformação que o homem necessita, só o Evangelho pode fazer. Na proclamação do Evangelho, vidas de todas as nações são alcançadas e agregadas à família de Deus. É isso que Deus está mostrando aqui no derramamento do Espírito Santo, aqui no dia de Pentecostes. Aquelas muitas nações que estavam ali ouvindo o Evangelho, aqui é a mensagem por trás da mensagem. É Deus mostrando o seguinte: a minha família, a minha igreja, ela é universal. Ela é composta de pessoas de todas as partes do globo terrestre. Era essa mensagem que estava sendo dita por trás da mensagem, nas entrelinhas, o que estava sendo pregado aqui. A obra da pregação da palavra de Deus deve ser feita somente pelo poder do Espírito Santo. Ainda que ele possa valer-se da cultura e estudos de uma pessoa, ele pode levantar quem ele quiser para proclamar com poder e ousadia o Evangelho. O que vemos aqui foi o que o Senhor Jesus prometeu aos 12 apóstolos, lá em Lucas 12, versículo 11 e 12, que diz assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Em todo o livro de Atos, nós veremos os apóstolos recebendo o cumprimento dessa promessa de Jesus e o Espírito Santo capacitando eles a pregarem nas mais diferentes situações, nas situações mais adversas. Em quem você confia quando você prega o Evangelho a uma pessoa? Você já pregou o Evangelho para uma pessoa? Em quem você confia quando faz isso? Quando fez isso? Sua confiança está no Espírito Santo para tão somente colocar a palavra de Deus em sua boca e também aplicá-la ao coração das pessoas? Ou você vai confiando na sua capacidade? Me lembra aqui a história de um jovem seminarista que foi pregar numa igreja e todos ali na igreja estavam aguardando o dia daquele seminarista pregar. Ele era muito querido pela igreja, era filho da igreja, então estava todo mundo esperando o dia que o filho dela, o filho daquela igreja, fosse pregar ali naquela igreja. Conta-se que esse jovem seminarista subiu no púlpito e pregou com eloquência, falou, chamou a atenção das pessoas, falou bonito, Mas quando ele terminou o sermão, ele parecia que a igreja estava apática ao que ele falou. A igreja parecia uma pedra refratária, que bateu e voltou. Ninguém esboçou um ânimo diante da pregação dele. Então ele saiu, ele desceu daquele púlpito arrebentado, triste, porque ele caprichou na mensagem, fez uma boa apresentação e tudo mais, mas não surtiu efeito nenhum na igreja.
Então lá na porta, ele cumprimentando as pessoas, chegou uma irmãzinha bem simplesinha, bem humilde, chegou para ele e falou assim: meu irmão, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu no púlpito. Ou seja, se ele tivesse subido com humildade, humilhando-se na presença do Senhor, ele teria descido vitorioso, com a sensação não só de dever cumprido, mas de Deus ter sido glorificado através da sua pregação e as vidas terem sido impactadas pela palavra de Deus e transformadas pela pregação da palavra. O Espírito Santo é quem nos capacita. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Quando o Senhor Jesus disse aos apóstolos que eles não deveriam se preocupar com o que eles iriam responder ou como eles iriam falar, porque o Espírito Santo iria tomá-los e enchê-los de coragem, essa promessa foi para os apóstolos. Hoje, nós não podemos usar esse texto como desculpa para dizer assim: eu não entendo a Bíblia mesmo, mas quando eu tiver que pregar o Evangelho, o Espírito Santo vai falar através de mim. Meu irmão, queira Deus que o Espírito Santo te use. Mas se você não gasta tempo com a palavra de Deus, se você não aprofunda o seu conhecimento na palavra de Deus, você não vai ter o que pregar para as pessoas. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós não falamos de nós. Nós não falamos de como a nossa vida está, como a nossa vida era e de como a nossa vida está. Por isso que aqui nós não temos a prática de dar testemunhos, como muitas igrejas têm, né? Agora eu vou abrir a palavra aqui, quem quiser vir dar um testemunho à frente, vem. A pessoa vem dar um testemunho. Nós não temos essa prática, por quê? Porque aqui nós não falamos de nós, aqui nós falamos da palavra de Deus. Pregar o Evangelho é pregar a palavra de Deus. As pessoas não precisam das nossas experiências, as pessoas precisam da palavra de Deus. Pastor, mas então Deus nunca vai me usar porque eu não sei falar. Irmão, cada um é usado dentro daquilo que Deus lhe concedeu. O que nós não podemos é justificar a nossa preguiça em estudar a palavra de Deus. Pastor, mas eu não consigo falar em público. Meu irmão, nem todo mundo foi chamado para isso. Nem todo mundo foi chamado para fazer esse papel, para desempenhar esse trabalho. Você poderá ajudar de outras formas. Mas haverá algum momento na sua vida em que Deus não vai querer usar outra pessoa no seu lugar. Deus quererá usar você para pregar o Evangelho para alguém. Você não precisa pensar assim: então eu vou pregar o Evangelho, eu tenho que estar preparado para pregar para multidões. Não. Deus é quem vai usar você do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. A nossa parte é estar preparado para esse momento. Deus lhe deu recursos e certamente Ele os utilizará. Mas não se esqueça de que somente o Espírito Santo pode capacitá-lo plenamente e abrir o coração dos pecadores para o Evangelho quando você pregar o Evangelho para eles. Pastor, mas eu estou pregando para o fulano, já tem tantos anos e ele não se converte. Pastor, será que eu estou pregando certo? Bem, essa pergunta eu faço para mim todos os dias. Toda vez que eu subo aqui para pregar, eu chego em casa, eu reflito: será que eu falei certo mesmo? Eu estudo para isso, eu preparo para isso, peço a Deus que me ajude. Eu quero pregar corretamente. Eu quero pregar corretamente. E a gente tem que fazer essa pergunta o tempo todo: será que eu estou pregando corretamente? Será que o que eu estou ensinando é realmente o que a Bíblia diz? Essa pergunta a gente tem que fazer sempre. Aliás, todas as vezes que a gente for pregar o Evangelho. Mas preste atenção, meu irmão. Quem converte os corações não somos nós. Quem converte é o Espírito Santo. Nós, quando muito, podemos insistir
né? Paulo fala de instar. Instar significa insistir. Insistir com as pessoas, pregando o evangelho a elas. Mas quem vai converter é o Espírito Santo. Seguindo em frente, aí os versículos 9 a 13. Eles voltam então um para os outros e dizem assim: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali estavam, que ali residem, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? O que isso quer dizer, né? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nestes versos nós encontramos listadas diversas nacionalidades ali presentes, né? Por exemplo, do Oriente Médio você tem Pártia, Média, Elão e Mesopotâmia. Da Arábia você tem Nabateia, né, presumivelmente. Da Ásia Menor você tem, através da Judéia, né, via Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Panfília. Você tem da África pessoas aqui, nesse grupo, pessoas da África. Egito e Cirene são da África, regiões da África. E subindo pelo mar Mediterrâneo você tem a ilha de Creta. E chegando ao ocidente você tem Roma. Você tinha até romanos ali, crentes que nasceram em Roma, judeus que nasceram em Roma. Lucas parece agrupar os povos por características linguísticas, pois seu objetivo é enfatizar que no Pentecostes as boas novas de Cristo transcendem as barreiras das línguas, dos idiomas. A igreja avança dessa forma, por todas as partes do mundo, né? Todos estes estavam atônitos e perplexos. Ou seja, eles estavam espantados, assustados, confusos, pois como podia acontecer algo tão impressionante assim? Contudo, por mais impressionante que tenha sido tudo isso, a mensagem não ficou comprometida, pois eles ouviam em suas próprias línguas as grandezas de Deus. A palavra grandezas aqui é um adjetivo e, como tal, atribui qualidade ao substantivo, que aqui é o próprio Deus, né? Então, as grandezas de Deus. Assim sendo, a julgar pelo discurso de Pedro, a seguir, né? Depois nós vamos ver aqui, a partir de semana que vem, a partir do versículo 14, o discurso de Pedro. As grandezas de Deus aqui são as obras que se referem à vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. No discurso de Pedro, que nós veremos a semana que vem, ele fala sobre a pessoa de Jesus. Ele fala da morte, da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Mas há um outro fato que merece a nossa atenção aqui, a saber, o resultado dessa pregação. Enquanto uns demonstravam temor e espanto pelas grandezas de Deus ali reveladas, outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. A mensagem do Evangelho sempre será um divisor de águas. Tanto atrairá os pecadores arrependidos, como repelirá os arrogantes zombeteiros, para que sofram as consequências de suas ações pecaminosas. Se você pregar o Evangelho corretamente, fielmente, você vai ver esses dois grupos aparecendo, se distinguindo um do outro. Você vai ver gente se arrependendo dos seus pecados e pedindo perdão a Deus e clamando por salvação, mas você vai ver gente também saindo de perto, zombando, dando risada,
ou esbravejando e xingando e ridicularizando a palavra de Deus. Não se preocupe. Não se preocupe com o resultado. Não estou dizendo que a gente não deve se importar com as pessoas, não é isso. Mas não se preocupe com os resultados. Se preocupe em ser fiel à pregação. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo converterá a Cristo Jesus aqueles que ouvirem o verdadeiro Evangelho. A pregação tem que ser fiel. Uma pregação fiel é aquela que expõe o Evangelho tal como ele é. Fala de Jesus tal como Jesus é. Nós não devemos amaciar ou afofar a mensagem do Evangelho para que todo mundo aceite. Se você pregou e todo mundo aceitou ali a pregação, aceitou o que você estava dizendo, de duas uma, ou todo mundo ali é eleito e foi alcançado pela graça de Deus, mediante a pregação do Evangelho, ou você não pregou o verdadeiro Evangelho. Ou você pregou algo diluído, que fez os pecadores se sentirem à vontade na presença de Deus, em vez de verem o seu pecado e a sua depravação e clamar o perdão de Deus. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas então se uma pessoa está numa igreja e nessa igreja a pregação do Evangelho não é fiel, a pregação não é correta, a pregação é cheia de erros, mas você está dizendo que aquela pessoa não é convertida? Eu não estou julgando a sinceridade ou o coração de cada um. Eu vou julgar a mensagem que a pessoa está ouvindo. Se Deus usar uma mensagem torta, uma mensagem distorcida do Evangelho para converter corações, então para quê a Bíblia? Basta cada um saindo falando de Deus, falando o que bem entender, e pronto. Deus vai convertendo e pronto. Mas não é isso que acontece. Verdadeiras conversões acontecem onde o verdadeiro Evangelho é pregado. E onde o verdadeiro Evangelho é pregado, onde o Evangelho é pregado com fidelidade, muita gente vai sair zombando da palavra de Deus. Porque isso faz parte dos planos de Deus. Eu sei que isso assusta, né? Mas nós precisamos tomar cuidado, irmãos. A nossa parte é ser fiel na pregação. E Deus vai converter corações. Eu ouso a dizer, porque igrejas fiéis à pregação da palavra de Deus, geralmente são igrejas pequenas. Tem pouca gente nessas igrejas. Eu ouso a dizer que são poucos, mas são convertidos. São poucos, mas são salvos de fato. Não quer dizer que uma igreja grande não possa ser fiel à palavra de Deus. Conheço várias igrejas grandes que têm, que são fiéis à palavra de Deus e têm uma membresia enorme, né? Milhares de pessoas dentro da igreja. Mas é muito mais fácil você encontrar uma igreja grande, infiel à palavra de Deus, à pregação, porque para acomodar tanta gente ali, os pregadores deram um jeito de amaciar ali a mensagem, né? Mas é muito mais perigoso. A nossa parte é ser fiel à pregação da palavra de Deus, ser fiel ao Evangelho. Deus vai converter corações mediante a pregação do Evangelho. A verdadeira conversão é resultado da verdadeira pregação do Evangelho.
Quando você prega o Evangelho, se deixa abater pela zombaria dos arrogantes ou permanece firme e confiante no poder do Espírito Santo? Ah, pastor, eu não vou pregar mais o Evangelho não, porque as pessoas começaram a zombar de mim lá na rua, começaram a me insultar, e eu não sabia o que fazer, eu não vou mais pregar o Evangelho não. Não, irmão, não se deixe amedrontar por isso não. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e Ele vai te encher de poder e coragem para continuar pregando, mesmo que todo mundo dê as costas para você. Mas pregue o Evangelho. Não se intimide com os opositores. Confie no poder do Espírito Santo. Confie no poder que Ele concedeu à sua igreja. Confie no Espírito Santo. E aqui eu quero tirar algumas lições para nós. O que Deus quer que nós façamos? Se você quiser anotar, aí são duas que eu tirei aqui para a nossa aplicação, aqui para a nossa meditação. O Espírito Santo capacita a igreja para pregar a palavra de Deus. Por isso, em primeiro lugar, a pregação da palavra é obra que você deve realizar confiado somente no Espírito Santo. Primeira lição. Você vai sair para pregar o Evangelho, confie somente no Espírito Santo. E isso não quer dizer que você não vai se preparar, vai estudar, vai orar, jejuar. Você vai fazer tudo isso antes. Mas quando você estiver pregando o Evangelho, confie no Espírito Santo. Só Ele poderá tirar as barreiras na comunicação. Assim como Ele fez aqui em Atos dos Apóstolos, pessoas com idiomas diferentes tinham uma barreira, Ele tirou essa barreira. Hoje nós temos outras barreiras na nossa comunicação aqui. Né? O que o texto está dizendo, o que eu entendi do texto, o que eu tento passar para você, o que você está recebendo e entendendo. Se o Espírito Santo não conduzir todo esse processo, meus irmãos, a mensagem se perde nesse trâmite todo. O que a Bíblia está dizendo, o que eu como pregador estou ensinando, né, que eu entendi da Bíblia, aqui do texto, e estou ensinando para você, o que você está ouvindo e o que você está entendendo do que eu estou dizendo, porque às vezes você não está entendendo nem o que eu estou dizendo. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai tirar essas barreiras. Vai tirar essas barreiras. Segunda lição, pregue o Evangelho, pois a fé vem pelo ouvir. O método de Deus trazer pecadores à vida em Cristo é a pregação da sua palavra. E para manejar bem a espada do Espírito, você precisa do Espírito Santo. Para você manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você precisa do Espírito Santo. Quem é a pessoa mais indicada para explicar a minha apostila para você? Eu fiz uma apostila aqui e dei para você. Quem é a pessoa mais indicada para explicar o que eu escrevi naquela apostila? Eu mesmo. Quem inspirou os autores a escrever a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Quem é a pessoa, então, mais indicada para ajudar a gente a entender o que a Bíblia está dizendo? O Espírito Santo. Nós dependemos totalmente dele. Concluindo, a Igreja de Cristo recebeu o poder de Cristo para anunciar as grandezas de Deus. Qualquer outra mensagem que ela pregar será traição à causa do Evangelho e um insulto ao Espírito Santo. Nós não temos que pregar filosofia, pregar outras coisas aqui, psicologia, nada disso. Nós temos que pregar o que a Bíblia diz. Nós não fomos chamados para pregar. Não quer dizer que nós não vamos ensinar outras coisas, que podemos ensinar, mas o foco nosso é pregar a palavra de Deus. Como igreja de Cristo,
Nós podemos usar a educação para ajudar a sociedade, mas não é a educação que vai transformar a sociedade, é o Evangelho. A igreja pode e deve fazer ação social, ela deve socorrer os necessitados, mas não é uma cesta básica que vai transformar a vida de uma pessoa. É o Evangelho. Quando o Tiago fala sobre nós pregarmos, mas não socorrermos o necessitado, ele fala que, ele não está dizendo ali que a palavra de Deus perdeu a eficácia, perdeu o poder. Não, ele está falando que nós perdemos a autoridade, nós nos apresentaremos como hipócritas. Ele não está questionando o poder da palavra de Deus, porque a igreja não foi chamada para distribuir cesta básica, a igreja foi chamada para pregar o Evangelho. A igreja não foi chamada para fazer piquete, manifestação contra o político tal, A ou B. Não, a igreja foi chamada para ser pregadora do Evangelho, para ser agência de pregação do Evangelho, para louvor da glória do Senhor, para que pecadores sejam convertidos e transformados em adoradores do Senhor e venham adorar o Senhor Deus. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo da igreja. Irmãos, que Deus nos ajude e que nós nunca nos desviemos desse propósito. Que o nosso propósito seja sempre fazer a vontade de Deus e glorificar o nome do Senhor, obedecendo a palavra dEle e pregando somente a palavra dEle, confiados no Espírito Santo. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Alguma pergunta? Sim, irmã? O Pentecostes aconteceu quantas vezes? Uma vez só. Não, a festa do Pentecostes, né? A festa do Pentecostes, os judeus, eu creio que até hoje eles celebram. Hoje eles celebram não como a festa da colheita, mas em relação aos 10 mandamentos, né? A partir do ano 70 depois de Cristo, os judeus eles não celebram mais o Pentecostes como a festa da colheita, né? Porque era os 50 dias após a colheita, né? A festa das semanas, no Antigo Testamento. Hoje, eles, a partir do ano 70 depois de Cristo, eles passaram a celebrar o Pentecostes como em relação aos 10 mandamentos, o momento em que Deus deu os 10 mandamentos ao povo. Mas a festa do Pentecostes eles continuam celebrando, né? Mas a descida do Espírito Santo, é que hoje a gente fala Pentecostes, o Pentecostes, a gente já pensa no Espírito Santo, né? Até as nossas igrejas irmãs aí, pentecostais, né? As igrejas pentecostais. O termo pentecostal está associado ao Espírito Santo, mas originalmente falando, Pentecostes significa a festa das 5 semanas, né? Ou a festa do 50º dia, a festa da semana, a festa do 50º dia. Então, é que a descida do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes. Por isso que então ficou o Pentecostes relacionado então à descida do Espírito Santo. Sim. A festa do Pentecostes continua sendo celebrada até hoje, eu acho. Até hoje, os judeus ortodoxos eles celebram. Mas a descida do Espírito Santo foi só aqui em Atos dos Apóstolos. Nós veremos a descida como tal aconteceu aqui em Atos 2, foi somente aqui em Atos mesmo. Nós vamos ver, como eu disse, no decorrer do livro de Atos, nós vamos ver que foi diminuindo, né? A descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo sobre um grupo e o orar em línguas, né? o falar em línguas, né? já foi sendo deixado de lado, né? Eu vou explicar para vocês, em cada texto que falar sobre o Espírito Santo descendo sobre um grupo, nós vamos ver o porquê, né? Hoje, o Espírito Santo não tem mais o Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo sobre nós. Por quê? Porque ele já está conosco. No Pentecostes ele veio para ficar. Jesus falou que ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria para nós o Paráclito, né? O Consolador.
E ele já o enviou. Né? Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Não é a mesma coisa que ser o que os nossos irmãos pentecostais chamam de segunda bênção. Né? Não existe isso. Ser cheio do Espírito Santo significa... Eu devo pedir a Deus, sim, encher do Espírito Santo, que lá em Efésios 5, 17, Paulo fala, não vos embriagueis com vinho no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, deixai-vos, né? Ali uma tradução mais correta seria, mas deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo de Deus... Não, esse enchimento com o Espírito Santo é um outro nome para santificação. É a santificação. Santificação é o quê? Não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, é o quanto o Espírito Santo tem de mim. Né? Tudo na minha vida, quanto mais eu me consagro a Deus, quanto mais eu entrego a Deus, todas as áreas, todas as coisas da minha vida, eu vou entregando a Deus e me submetendo ao Espírito Santo. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é ter o fruto do Espírito Santo evidente em nossas vidas. Eu vejo muita gente falando, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não tem paciência, glutão, é iracundo, vive resmungando, vive murmurando. Ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito Santo transbordando em minha vida. Jesus falou, eu vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É o fruto do Espírito Santo em nós. As nossas obras permanecendo, porque elas são feitas em submissão ao Espírito Santo. Esse negócio de ser cheio do Espírito Santo e orar em línguas e falar línguas, irmãos, eu vou deixar em cada texto, nós vamos trabalhar esse assunto aqui, nós vamos voltar nesse assunto em outros textos aqui em Atos. Mas isso não é o que a Bíblia me diz, o que a Bíblia nos mostra sobre o ser cheio do Espírito Santo. Esse dom de línguas que foi dado aqui no dia de Pentecostes não se repete mais. Não quer dizer que Deus não possa dar capacidade a alguém para pregar o Evangelho. Uma vez eu ouvi o pastor Cleómenes Anacleto Figueiredo contar essa história de um missionário que estava em Veneza, acho que estava passeando, não sei. E ali tinha pelo menos uns 5 grupos turísticos, de países diferentes. E ele sentiu no coração uma vontade muito grande de pregar o Evangelho para aquelas pessoas. E aí ele orou a Deus, falou, Senhor, como é que eu vou pregar o Evangelho? Eu mal sei falar português, nem inglês eu sei falar direito. Como é que eu vou pregar aqui para eles? E aí ele lembrou de Atos 2, ele falou, Senhor, eu vou pregar na minha língua, no meu idioma. O Senhor faça o que o Senhor bem entender. Ele disse que ele começou a pregar o Evangelho, em português. E de repente as pessoas foram cercando, chegando perto dele, ouvindo. E os guias que estavam ali perto vieram conversar com ele, falando em inglês, aí ele já entendia um pouco. E perguntaram como que ele fazia, como que ele estava fazendo aquilo. Ele falou assim, o quê? Você está pregando, que língua que você está falando? Você está falando em português. E como que você consegue fazer eles entender? Porque eles estão entendendo, eles estão dizendo que estão entendendo o que você está falando. Veja bem, mas mesmo assim não foi igual a Atos dos Apóstolos. Porque ali esse missionário falou em português e as pessoas entenderam cada qual na sua língua. Foi uma tradução simultânea. Ali foi tradução simultânea.
Mas no caso aqui de Atos dos Apóstolos não foi isso. Pedro e os demais apóstolos estavam diante dos partos, e ele começava então a falar na língua dos partos. Depois o Espírito Santo ia concedendo. O Espírito Santo concedeu a eles a capacidade de falar com os medos. Aí eles viraram para os medos e pregaram para os medos, né? Partos, medos, elamitas, e aí por aí vai. Então, eles viravam para cada grupo, penso que foi assim, né? Eles viravam para cada grupo e começavam a falar de acordo com o Espírito Santo ia concedendo o dom. Mas eles falavam na língua, e eles disseram isso, né? Como nós estamos os ouvindo falar nas nossas próprias línguas maternas, as grandezas de Deus. Essa frase aqui, quando se fez ouvir aquela voz, quem é que estava falando? A voz nunca era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo sim. Dos apóstolos? É. Agora, o que ele falou? E aqui não fala quem estava dizendo, né? Uhum. Não, por isso que algumas versões trazem, em vez de voz, a palavra som. E quando eles ouviram aquele barulho, né, daquelas línguas de fogo descendo, né, então as pessoas foram para lá e ouviram então os apóstolos. Né? O discurso, a pregação veio depois. Né, mas naquele momento ali eles estavam falando das grandezas de Deus. Com certeza falando sobre a vida, morte e a ressurreição de Jesus. Eles estavam pregando ali, mas era o Espírito Santo que ia concedendo. Né? Todos estavam falando, porque Por isso o que dá a entender é o seguinte, cada apóstolo ali, né, virava para um grupo e ia falando na língua de cada grupo, né? Ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, não sei. Eles iam falando para cada grupo, mas conforme o Espírito ia concedendo, então cada um deles iam falando para cada grupo ali presente. E cada grupo entendeu a mensagem. Né? E como eu mostrei para os irmãos, isso tinha o propósito de mostrar que o Evangelho está corrigindo, está restaurando aquilo que o pecado destruiu. Mas que fique para nós aqui essa grande verdade. Só o Espírito Santo pode nos dar o entendimento da palavra de Deus e só o Espírito Santo pode falar através de nós e tornar inteligível, né, a mensagem que nós estamos ensinando, estamos pregando. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mais alguma pergunta, irmãos? Não? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente cada vez mais para a glória dele.